eu convido você a pegar sua Bíblia, pegar seu caderno, abram aí suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o 20. Essa vai ser a nossa aula. E o tema é o servo indomável. Anote aí para você já começar a estar por dentro do que vai acontecer, do que vai ser falado aqui hoje. Amém? Quero ler com vocês aí, versículo 12 ao 20. Fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Pai, eu peço que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espírito, para receber, Pai, esse ensino de hoje, Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa visitar os meus irmãos que estão assistindo essa live, que vão ouvir esse estudo, Pai, no nome de Jesus, para que eles possam, Senhor Deus, frutificar no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Paulo percorreu longas distâncias e, visitando as principais cidades do Império Romano, ele pregou o Evangelho. Ele escolheu propositalmente as cidades mais populosas da época, da Macedônia, da Grécia, e Filipos não podia estar de fora. Então Paulo ele fez questão de pregar nessas cidades, porque eram cidades muito importantes para a época, cidades de passagem. Muitas delas eram cidades mercantes, então passavam por ali muita gente. O intuito era de que ele pudesse pregar o Evangelho ali naquelas cidades e o Evangelho fosse levado para outras cidades vizinhas. Então, por isso que Paulo investia bastante nas igrejas, nessas igrejas. Amém? Eu queria comentar aqui no livro, eu vou jogar o livro, o nosso comentário do livro, e aí eu faço uma leitura também para complementar, ok? Aí vocês vão acompanhando o raciocínio. Fala assim no livro, nosso livro de apoio: Paulo percorreu longas distâncias, visitando as principais cidades do Império Romano, para pregar o Evangelho. Ele escolheu propositalmente os centros mais populosos da Macedônia, da Grécia, como Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas e outras cidades. Alcançar essas cidades
com a mensagem de Jesus Cristo significava atingir também as regiões vizinhas. Porém, acima de tudo, Paulo queria pregar a mensagem de Cristo em Roma, porque Roma era a cidade mais importante do império. A cidade imperial se orgulhava de ter uma população de mais de 1 milhão de pessoas e exibia seus magníficos edifícios, entre os quais o Palácio do Imperador, o Fórum e o Circo Máximo. Roma era o centro nervoso do poder dessa superpotência da antiguidade. Penetrar em Roma com o Evangelho seria um feito que se propagaria em ondas por todo o império e o mundo conhecido na época. Então o desejo de Paulo era pregar nessas cidades, mas infelizmente ele chegou a Roma não como ele queria. Ele foi preso em Jerusalém e ele foi levado preso, cativo, acorrentado até Roma. E chegando lá em Roma, ele ficou numa prisão domiciliar e ele ficou esperando o julgamento de César naquela prisão. E a igreja de Filipenses, eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo ele estava preso? Será que ele estava morto? Será que ele já tinha sido julgado? O que será que tinha acontecido com Paulo? E Paulo ele escreve a carta aos Filipenses com esse intuito, de responder essas perguntas. Vamos para o primeiro versículo, versículo 12, fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Amém? Paulo ele viu a sua prisão como um catalisador de uma expansão do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Então nota que ele começa o versículo 12 falando assim que, olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que isso que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Em nenhum momento você vai ver Paulo chorando, falando, olha, infelizmente, irmãos filipenses, eu estou preso aqui e por isso eu não vou mais pregar o Evangelho, e por isso eu não vou mais falar de Jesus, eu vou me aquietar, eu vou ficar aqui de quarentena até tudo isso passar. Não, ele fala assim, olha, isso que me aconteceu serviu para a glória de Cristo, serviu para o progresso do Evangelho. Ele tinha ciência daquilo que aconteceu, e não foi coisas boas, sempre foram coisas ruins que aconteceu a Paulo, e ele isso que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho. A preocupação de Paulo não é de amenizar sua dor, sofrimento, e sim que a verdade de Cristo siga adiante, não importa o que lhe aconteça. Paulo ele sai de Jerusalém preso e ele sofre um naufrágio. O navio que ele vinha naufragou na ilha de Malta, quase morreu, quase perdeu a vida, chegou em Roma, acorrentado. E eu quero que você nesse momento tente se transportar para aquela época. Imagine só, eu nunca conheci uma prisão, uma penitenciária, uma prisão, mas pelas fotos, pelos vídeos, eu sei que é bem difícil, é bem ruim, é um local bem sujo. Já vi vídeos de locais sujos, pequenos. Agora imagine só naquela época, na época de Paulo, as prisões eram um verdadeiro calabouço. Então Paulo ele não estava confortável, ele não estava tranquilo, num local tranquilo, limpo. Então pense no pior cenário de uma prisão. Paulo estava naquele momento. Paulo ele não quer
a empatia dos filipenses, não se queixa para manipular as pessoas e provocar pena. Seu objetivo é que os leitores se tornem mais confiantes em seu próprio testemunho do Evangelho. Essas notícias têm o propósito de encorajá-los. Então Paulo começa no versículo 12 com esse encorajamento, né? Falando, olha, isso que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Talvez você aí na sua casa tenha se deparado com uma situação ruim e essa situação lhe paralisou. Quero que você reflita na vida de Paulo. O que aconteceu com ele? Não o paralisou, pelo contrário, ele pegou essas situações e transformou e potencializou para a expansão do Evangelho. Nós precisamos estar convictos de que, sejam quais forem os obstáculos que venhamos enfrentar, eles não são impedimentos para a mensagem de Jesus Cristo. O relato de Paulo deveria ter o mesmo efeito sobre nós. Que dificuldades, aí eu jogo essa pergunta para vocês, que dificuldade você está enfrentando nesse momento? Talvez você possa escrever aí no seu papel. E você coloca também, se você percebe que elas podem ser usadas para a glória de Cristo. Amém? Eu, quando era pequeno, eu vi uma história de um rapaz, pequeno não, um tempo atrás. É que esse homem, esse rapaz também já é bem mais velho que eu. Talvez você o conheça, eu não recordo o nome dele, mas ele faz bastante palestras e ele é cristão. Ele não tem os membros, ele não tem os braços e as pernas. E ele conta que quando ele era mais novo, ele saía para passear com um cachorro na cadeira de roda e o seu primo ia com ele, né, para ajudar, para estar ali de guarda. E ele olhava conversando com o seu primo, ele falava assim: olha, primo, que árvore bonita, que céu bonito, que lugar bonito, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é lindo. E o primo dele olhava para ele e falava assim: cara, você acha mesmo que Deus existe? Olha só você não tem perna, você não tem mãos, olha só o que Ele fez com você, e você acha que Deus é bom? E esse rapaz, ele olhou para o seu primo e falou assim: o que aconteceu comigo servirá para glorificar o nome de Jesus. Esse rapaz, ele tinha ciência que a circunstância que ele se encontrava servia para glorificar o nome de Cristo Jesus. E hoje esse rapaz, ele ganhou muito dinheiro fazendo palestras, ele é casado, tem filhos, e a situação, né, mesmo não tendo pernas e braços, ele não deixou de glorificar a Jesus e entendeu o seu propósito, né? Então, eu desafio você aí que está assistindo aí de casa, qual é a sua dificuldade? Será que ela não é para glorificar o nome de Jesus, para expandir o Evangelho de Cristo? Eu deixo essa pergunta para vocês. Continuemos. Versículo 13 fala assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo, ele esteve preso com correntes que provavelmente eram algemas estendidas,
cerca de 45 centímetros de distância, e essas correntes sempre estavam presas ao pulso de Paulo, né? Então, 45 centímetros de distância é mais ou menos a largura dos seus ombros aqui. Não sei se você tem um ombro largo, mas não é muito grande. Então, se você tiver uma trena em casa, você abre a trena, coloca 45 centímetros aí, é mais ou menos isso aqui de distância. Agora imagine só, Paulo preso a todo tempo com essas correntes, né? Os seus movimentos, eram limitados, né? Então ele tinha que fazer as necessidades dele, ele tinha que se vestir, tomar banho, e ele estava preso às correntes. E essas correntes, na grande maioria, sempre estava preso a um soldado romano. Então, imagine só, ele preso e ao lado dele, preso também a ele, um soldado romano, né? E não é qualquer soldado, é um soldado da guarda pretoriana. É como se fosse uma tropa de elite, como se fosse um BOPE aí, né? É uma guarda de elite do imperial, né? Eles eram responsáveis pelo império, pela guarda pessoal de César. Então, estima-se aí que tinha cerca de 9.000 homens nessa época aí, que faziam parte da guarda pretoriana. E essa guarda faziam escalas de serviço. Para você que já foi militar, já participou de uma escala de serviço, quarto de hora, vai entender o que eu estou falando. Então eles se revezavam em grupos para estar preso ali a Paulo, a fazer a guarnição de Paulo na casa onde ele se encontrava. Vamos lá para o livro de apoio. Fala assim: apesar desse confinamento, Paulo não se vê como um prisioneiro de Roma. Em vez disso, ele se identifica como prisioneiro do Senhor, crendo que está lá por determinação divina. Sua prisão é pela causa de Cristo, e essa prisão é aquela causa se tornara conhecidas porque as novas se espalharam. Até mesmo os filipenses, a 1.000 quilômetros de distância, tinham ouvido sobre isso. Em Roma, o confinamento de Paulo em cadeias era bem conhecido por toda a guarda pretoriana. Essa tropa de elite havia se tornado audiência cativa de Paulo. Afinal, ele estava algemado aos soldados, mas os soldados também estavam algemados a ele. Paulo não podia fugir deles, mas eles também não podiam fugir de seu testemunho de Cristo. Sua congregação se renovava a cada troca de guarda. Que revelação, né? É incrível. Paulo, imagine só, dependendo de como era a troca de guarda, a guarnição na época, mas aí é no mínimo de 3 a 9 pessoas para você tirar ali um quarto de hora, dependendo de como é que eles iam se comportar. Mas vamos raciocinar que 9 pessoas todos os dias eram evangelizadas por Paulo, e essas pessoas eram soldados da guarda que levavam o evangelho até o império, para dentro do império. Muitos desses soldados foram convertidos ao evangelho. Talvez se Paulo não tivesse preso a eles, o evangelho de Cristo nunca tinha chegado ao império de César. Então imagine só, durante um ano Paulo preso, todos os dias evangelizando incansavelmente a guarda. Então praticamente todos os homens daquela guarda romana, da guarda pretoriana, foram evangelizados por Paulo.
Seja qual for a sua situação, você pode vê-la como uma oportunidade de dar testemunho de Cristo. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Ok? Manda um foguinho aí, manda um amém, então estamos entendendo. Vamos dar prosseguimento aí no versículo 14. Fala assim: e aos irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O fato de Paulo falar abertamente, mesmo estando acorrentado, estimulou muitos outros crentes a fazerem o mesmo por Cristo. Paulo explica que os cristãos estavam sendo desafiados a pregar o Evangelho pelo exemplo dele. Irmãos, nessa quarentena eu pude testemunhar que surgiram aí ou foram revelados os verdadeiros cristãos, quem realmente está com Cristo. E é incrível notar que nesse período de dificuldade, como a igreja cresce. Não foi diferente nessa época. Se você estudar a história da igreja, você vai ver muitos exemplos assim. Tertuliano uma vez falou que o sangue dos mártires eram semente para os novos cristãos. Então, ou seja, quanto mais morria cristãos, mais crescia, né? Mais aparecia, mais se convertia ao Evangelho de Cristo. Você pode também ver o testemunho dos missionários moravianos, né? Os missionários moravianos, eles se vendiam como escravos para pregar o Evangelho. Então eles saíam da Europa. A primeira turma, né, os dois primeiros missionários saíram da Europa com um caixão de madeira. A sua mala não era uma mala, era um caixão. Eles colocavam as suas coisas no caixão e eles partiam para pregar o Evangelho com aquela determinação que eles morreriam por Cristo. E por isso eles levavam um caixão de madeira no lugar da mala. Então isso motivou muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, e surgiu uma onda de avivamento naquele período na Europa, e outros também na história da igreja. Vamos ver aqui no nosso livro de apoio. Fala assim: se Paulo não tivesse sido preso, a igreja em Roma seria muito mais fraca em seu esforço evangelístico. Além do mais, o povo nas ruas está dando testemunho do Senhor por causa da prisão de Paulo. A igreja em Roma está imbuída de uma ousadia nova para falar a palavra de Deus sem temer um homem. Pense no quanto Deus pode usar você para influenciar outros crentes a defenderem a causa de Cristo da mesma maneira. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu ouço um testemunho de um irmão que deu sua vida para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus, eu me sinto encorajado, eu me sinto renovado a fazer o mesmo, a não me sentir envergonhado, a não me omitir, né, a não me acovardar. Então, se esses testemunhos dos nossos irmãos não comoverem você, não causarem isso em você, eu não sei se você realmente vive o Evangelho de Cristo. Vamos lá para o versículo 15. Antes de ir para o versículo 15, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quero, na verdade, deixar uma atividade, né?
Quero que você faça uma lista das dificuldades que você está enfrentando neste exato momento e de que forma elas poderiam ser usadas por Cristo para fazer avançar a obra do reino de Deus. Que o Espírito Santo lhe conduza, e se você quiser compartilhar isso com a gente, mande aí uma mensagem, mande aí um direct, nós vamos receber com muito amor. Amém? Versículo 15. Fala assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Até aqui. O próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele admite que esses irmãos, eles não são falsos mestres. Eles só pregavam Cristo com a motivação errada, por inveja, rivalidade. De alguma forma, a mensagem que eles falavam, o que eles pregavam, né, não era contaminada pela rivalidade ou inveja. Talvez eles tinham inveja do apóstolo Paulo pela sua influência apostólica que ele tinha nas igrejas, né? Talvez eles tinham inveja da autoridade de Paulo. Eu não sei. A gente às vezes se encontra nesse momento também, nessa situação, né? E a gente também percebe algumas situações também no nosso meio, na nossa comunidade, né? Irmãos que têm inveja começam a pregar, porque, não, eu quero ser melhor eu quero dar a melhor aula que o Calil, eu quero dar a melhor aula que o pastor Luiz Timóteo. Então, e aí você vem com essa intenção de inveja, de rivalidade, e isso não é o motivo certo, né? Isso não é o motivo certo. Vamos lá para o nosso comentário do livro de apoio. Fala assim: João Calvino foi exilado do seu púlpito em Genebra, na Suíça, apenas 2 anos depois de assumir. Jonathan Edwards foi demitido do seu cargo de pastor por votação de uma assembleia depois de 22 anos de pastorado e por 90% dos votos. Charles Spurgeon sofreu de severo abatimento, se não depressão, por causa dos líderes de sua própria denominação durante a controvérsia do declínio. Nenhum pastor que pregue a verdade está isento de críticas. Irmãos, se por acaso você não sabe quem é essas pessoas que eu citei aqui, né, João Calvino, Jonathan Edwards, né, Charles Spurgeon, se você quiser procurar depois, não tem problema. Talvez, quem sabe, a gente possa fazer um de cara na palavra com esses grandes homens de Deus, né, grandes reformadores da igreja. Então, você que prega a palavra, a verdadeira palavra, não está isento de críticas, não está isento de rivalidades, invejas. Seja qual for a sua motivação, que ela possa ser uma motivação certa, pautada na palavra, não de inveja ou rivalidade. Amém? Vamos lá para o versículo 16. Fala assim: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. No versículo 15, Paulo ele
ele coloca dois tipos de pregadores, de pessoas, de cristãos. Uns que pregam por inveja e outros que pregam de boa vontade. E no 16 ele vai falar que esses que pregam de boa vontade fazem isso por amor ao Evangelho, sabendo que o que aconteceu com ele foi para a defesa do Evangelho. Este grupo pregava a mensagem de Cristo com amor, por paixão pelo Evangelho. Vamos ver aqui o que está escrito no nosso livro de apoio. Fala assim: você e eu precisamos de irmãos que fiquem ao nosso lado, na missão de tornar Cristo conhecido. Precisamos de pessoas que não se deixam levar pela maledicência divisiva, mas continue dando testemunho de Cristo fielmente. Quem você tem sido? Você tem sido uma pessoa que jorra inveja, jorra rivalidade, ou você tem sido pessoas que contribuem com o Evangelho, na pregação do Evangelho com amor, né? Contribui com seus irmãos com amor, por paixão a Cristo? Quem você tem sido? Versículo 17: aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. E ele se refere ao primeiro grupo, aqueles que pregam por inveja, por rivalidade. Esses pregadores, eles exaltavam Cristo somente para exaltarem a si mesmo. Infelizmente nós vimos muito hoje em dia. Na era digital é o que mais tem. E eu desafio você, fuja desses falsos pregadores que usam Cristo para se promoverem. Às vezes chega para mim pregadores que patrocinam a sua pregação para se expor, para falar que ele é um bom pregador, para se vender, né? para talvez ganhar um recurso em cima disso. Irmãos, fujam desses tipos de pregadores. Amém? Hoje em dia nós vemos muito isso na era digital. Pessoas que compram seguidores, pessoas que fazem de tudo para se tornarem influenciadores, né? Eu digo pessoas cristãos, pastores, igrejas, né? Fujam desses tipos de pessoas. Procurem se associar a pessoas que amam verdadeiramente Cristo Jesus. Eu gosto muito de olhar o conteúdo que essa pessoa fala, publica, compartilha, né? Não procuro ver muito a quantidade de seguidores. Isso não é importante. Então hoje em dia nós estamos com muita gente assim no nosso meio digital, na era digital. Versículo 18 fala assim: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Irmãos, esse versículo 18 aqui talvez seja o versículo mais mal interpretado da Bíblia, um dos mais mal interpretados da Bíblia, porque muita gente usa esse versículo para encobrir heresias, e não é isso que o apóstolo Paulo prega, defende. Na verdade ele expõe as heresias, né? Lá em Gálatas ele vai falar que se alguém
falar um evangelho diferente, um evangelho acrescentado de uma outra coisa, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Inclusive, ele mesmo se inclui. E ele fala assim: olha, se eu aparecer a vocês com um evangelho diferente, se até mesmo um anjo aparecer, que seja anátema. Então aqui em Filipenses ele não podia se contrariar, ele não podia falar o contrário, né, do que ele pregava, de uma maneira que eu não sei explicar. As mensagens desses irmãos que ele citava aqui não influenciava na pregação, não contaminava a pregação. Por isso que ele se alegrava na pregação deles. E ele falava assim: olha, não me importa se eles fazem isso por inveja de mim, ou rivalidade, ou pensando que vão me difamar, ou me deixar triste. O importante é que Cristo está sendo pregado, e por isso que eu me alegro. Eles não se importavam com o que eles queriam que Paulo sentisse. Então eles pregavam de uma certa forma um evangelho correto, um evangelho que não era heresia, que não era anátema, né? E as pessoas hoje em dia usam esse versículo para encobrir pregadores, igrejas que nós vemos por aí, né? E não faça isso, irmãos. Combata a heresia na palavra de Deus, amém? Lendo a palavra. Como é que eu vou combater, Rafael? Lendo, sabendo, conhecendo, participando de cara, amém? Então, se alguém chegar para você, se você vê alguém falando assim: olha, venha para Cristo que os seus problemas vão acabar, é anátema, está errado. Venha para Cristo que você vai ter dinheiro, você vai ter riquezas, que você vai ser próspero, né? Venha para Cristo que você vai ser curado do Covid. Teve até isso nessa quarentena. E você ficou com Covid-19, então porque você não é de Cristo, então é porque você estava desviado. Eu ouvi muita heresia, muita baboseira dessas quarentenas aí. E por isso que eu falo para vocês: fujam dessas pessoas, fujam desses hereges, né? Leia a palavra, se tem um relacionamento com Cristo Jesus. Não é só vir para a igreja, não é só participar ou assistir o de cara, mas é ter um devocional com Cristo, é uma intimidade com Cristo. É você ser íntimo do seu Deus, você ser íntimo do Deus que você prega, você confessa. É isso que vai lhe transformar, é isso que vai te livrar das heresias, dos erros, das mensagens, das pregações erradas. Anote tudo que nós estamos lhe passando, que está sendo pregado aqui. Compare com a Bíblia, amém? Continuando, versículo 19 e 20, eu vou ler juntos esses versículos aqui, até para a gente fazer uma conclusão e já finalizar. Fala assim. Deixa eu dar uma lida aqui no que o livro fala aqui, nosso livro de apoio. Ele fala assim: quando reconhecemos que Cristo está sendo proclamado, isso nos impede de sucumbir às nossas aflições. Precisamos reconhecer que não vivemos para ter conforto, e sim para fazer com que o nome de Cristo seja conhecido. Ele se refere aqui ao que o apóstolo Paulo falou, né? Não me importa o que eles estão pensando de mim ao meu respeito, o importante é que
Cristo, a mensagem correta está sendo pregada, vidas estão sendo alcançadas. Então o foco de Paulo é no evangelho, na pregação, na palavra. Ele fazendo isso, ele esquece das aflições que ele tinha, dos motivos que ele tinha para reclamar. Ele estava preso, estava acorrentado. Imagine, do lado de um soldado, não podia fazer muita coisa, tinha que ir no banheiro, tinha que estar para tomar banho, para se alimentar, estava o tempo todo acorrentado. Então Paulo ele foca na palavra, foca no que está sendo dito, no evangelho de Cristo, na proclamação do evangelho, e ele se esquece dos problemas. Então o autor aqui, ele dá essa dica: quando nós focamos na palavra de Deus, no evangelho de Cristo, os nossos problemas, né, ele dá até aqui uma expressão aqui, eles sucumbir, né? Nossos problemas, eles são, não nos focando na palavra de Deus, impede de sucumbir às nossas aflições. Amém? 19 e 20. Fala assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos aqui no livro de apoio, antes de eu comentar. Fala assim: como a alegria de Paulo podia ser tão resiliente? Como ele conseguia fazer do Senhor a sua prioridade? A resposta está no fato de que ele tinha uma confiança inabalável nos propósitos soberanos de Deus para a sua vida. Paulo sabe que logo será liberto da prisão, de um jeito ou de outro, seja pela morte, seja pela absolvição. Paulo crê que sua vida está nas mãos do soberano de Deus. Amém? É notável na vida de Paulo que ele não chora miséria para os irmãos, né, para os seus discípulos, para as pessoas a quem ele direciona a carta. Ele não escreve uma carta de lamento, falando assim: olha, né, infelizmente estou muito triste pelo que me aconteceu, né, estou com poucos recursos, inclusive eu gostaria que vocês fizessem uma vaquinha aí na internet para mim, para me ajudar, pagar o aluguel aqui, onde eu estou preso. Não, Paulo ele não fala isso, ele não fala de forma alguma, ele não dá motivos para isso, porque ele tinha convicção de quem ele era em Cristo Jesus, ele tinha convicção da sua missão, e ele fala aqui: olha, eu sei que eu não serei envergonhado, eu tenho certeza que eu não serei envergonhado, e ele fala assim, que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, vivo ou morto. Ele sabia que Cristo estaria com ele, e isso ele transmitia à igreja de Filipenses. Ele inclusive pedia para orar por ele de uma outra forma. Ele falava assim: ore por mim para que eu fique bom, ore por mim para que eu seja liberto, ore por mim para que César possa dar o decreto. Não, ele falava assim: olha, ore por mim para que
com ousadia eu possa proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Que grandioso a vida de Paulo. A vida de Paulo nos ensina muito. Eu estava lendo outro dia um pastor bastante conhecido chamado John Piper, e ele escreve um livro, inclusive Coronavírus e Cristo, acho que Jesus, eu acho que é assim o nome do livro, Coronavírus e Cristo, acho que é esse, pela editora Thomas Nelson, acho que Thomas Nelson, né? Não lembro. E eu li o livro, né? Eu vi em audiobook e fiz o devocional do livro. E eu achei muito interessante, muito engrandecedor o que ele fala. Ele fala que algum tempo atrás ele foi num médico de rotina e ele recebeu a notícia que estava com câncer. E isso abalou muito ele. E ele foi para casa e começou a orar e ler a palavra de Deus e começou a buscar uma resposta na palavra de Deus. E ele lendo essa passagem e ele vendo aqui que Paulo tinha escrito aos Filipenses que quer pela vida, quer pela morte, Cristo seria engrandecido na vida dele, Cristo estaria com ele. E naquele momento ele teve a convicção que, como se o Espírito Santo estivesse falando com ele: Piper, seja vivo ou morto, eu estarei contigo, né? Olha a convicção do que nós cremos, né? O que o Evangelho tem gerado em você? O que o Evangelho de Cristo tem gerado na sua vida? Uma convicção, quer você vivo ou morto, o nome de Cristo seja engrandecido, ou uma simples mensagem, ou uma simples falácia, né? Se não gera nada em você, não gera isso em você, eu ouso a dizer que, infelizmente, talvez você não tenha se convertido, o Evangelho não tenha te alcançado. E com muita tristeza falo isso para você. Vamos finalizar aqui o que o nosso livro de apoio fala. Para finalizar, fala assim: em termos simples, nossa maior alegria na vida é conhecer Jesus Cristo. Essa alegria no coração vem de muito mais do que apenas ter ouvido falar dele. Esse tipo de felicidade triunfante reside em realmente conhecê-lo pessoalmente, num relacionamento íntimo. Nossa maior exaltação é Cristo viver em nós, e em contrapartida nós vivermos para Ele. Os que conhecem Cristo têm à sua disposição um suprimento de alegria inesgotável na pessoa todo o suficiente de Cristo. Onde quer que estejamos, independentemente do que digam sobre nós. Deus, Pai, muito obrigado por essa revelação, por a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, Tu és grande, Tu és lindo, e a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos alcança todos os dias, e obrigado, somos gratos por isso, Senhor. Pai, que essa mensagem possa gerar frutos em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.